Quero contar também que a FIFA condenou o Vasco em ação gigante. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco da Gama. Péssima notícia. A FIFA decidiu condenar o Cruz Maltino depois de processos movidos por Ramon Dias e Emiliano Dias, técnico e auxiliar que trabalharam no Vasco, levaram aquela disputa com o Cruz Maltino para a FIFA em relação à demissão. A dupla afirma que foi demitida, o Vasco afirma que a verdade é que eles pediram demissão e o Vasco só fez o comunicado através das redes sociais. No fim das contas, a FIFA optou por fazer ou entender que a palavra do técnico e do auxiliar eram as palavras mais verdadeiras e a consequência, uma dívida de 30 milhões de reais. Ramon Dias vai ter direito a 15 milhões e 700 mil em multa, além de 860 mil em verbas rescisórias. Já em relação a Emiliano Dias, multa de 13 milhões de reais e mais 644 mil em verbas rescisórias. Enorme prejuízo para um clube que já não tem dinheiro há bastante tempo. Que alegria começar esta quarta-feira, classificado na Sul-Americana. Vamos para o playoff, jogando bem, recuperando reforços dentro de casa, assuntos que nós vamos tratar aqui. E, claro, falar também de dinheiro, porque rolou uma pendência na FIFA. Aliás, tem duas pendências por lá. Chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Gratidão. Quase 220 mil amigos, o canal que mais cresce falando de Vasco da Gama. Ontem uma transmissão histórica com mais de 80 mil visualizações. Muito obrigado mesmo a todos de coração que apoiam o meu trabalho, que é nosso, né? O canal é nosso e é muito legal. Bom, vamos lá. Vitória, 3-0, incontestável, como tinha que ter sido na estreia da Sul-Americana, quando batimos por 3-1, mas conseguimos levar o 3-3. E o Vasco está classificado para o playoff. O que é o playoff, torcedor, para você entender? É a disputa dos segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana contra os terceiros que vêm da Libertadores. Como é que vai ser o chaveamento disso? Jogos de ida e volta. Primeiro melhor segundo colocado, vão ser 8. Quem é o primeiro? Ele pega o último terceiro colocado. O segundo pega o sétimo terceiro colocado. O terceiro pega o sexto e assim vai por diante. A tendência é o Vasco ficar nas 3 últimas posições, porque a pontuação foi baixa. Logo a gente vai pegar melhores times que vêm da Libertadores. Só que a Libertadores ainda segue. Hoje, inclusive, tem jogo da Libertadores, inclusive tem Sul-Americana até amanhã. Então a definição toda vai acontecer ao longo desses 2 próximos dias. Mas, de qualquer forma, é só depois do Mundial de Clubes que vem essa fase pré-oitavas de final. É um playoff, assim é denominado pela Conmebol. Quem vencer vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Avançar era importantíssimo para a moral do elenco, para a sequência do Campeonato Brasileiro, os 2 próximos jogos que são muito difíceis, Red Bull Bragantino em casa e o São Paulo fora, mas haverá um tempo entre esses 2 jogos de 11 dias, tempo que o Fernando Diniz saberá trabalhar o elenco. Alguém vai dizer assim, pô, Fábio, você se empolgou com 3-0 no possante Melgar, no poderoso Melgar? Não. A empolgação ela ainda não veio. Mas a visão do crescimento e da evolução com pouco tempo de trabalho mesmo, porque trabalhar o dia a dia o Diniz não consegue. Vai conseguir no Mundial de Clubes, vai conseguir entre o Bragantino e o São Paulo, mas é nítido que já há evolução. Física, pouco, mas técnica e tática, esquece. Posso pegar individualmente? O Ryan, ele está sobrando nas mãos do Diniz. O Diniz foi
muito enfático, inclusive, na sua coletiva ontem, disse que, olha, ele é insubstituível. O talento que ele projeta nesse menino e que todos sempre projetaram na base, ele está conseguindo extrair dele, esquece. É muita diferença. Força física, presença diária, finalização, personalidade. E aí eu faço coro com o Diniz. Se o Vasco, as finanças do Vasco permitirem que esse garoto fique mais uma temporada, esse menino é convocado em seleção de base, esse menino tem potencial para jogar na seleção de cima daqui a alguns anos. Não digo o ano que vem, porque é a Copa do Mundo, mas pós-Copa do Mundo, sim. Ele tem força física, ele tem estrutura de jogador, que é jogador grande, de muito contato físico, para jogar as principais ligas. Tem uma potência com a perna canhota, tem arranque, mas faltava uma coisinha que ninguém conseguia tirar dele: confiança. Não adiantava o pai dele, o Valquimar, ex-zagueiro do Vasco: meu filho, você é um gigante. Santo de casa não faz milagre. Eu sei, conversando com muitas pessoas do Vasco, que o papo interno, quando estava para acertar com o Diniz, porra, ainda bem, cara. Queria que o Vasco jogasse assim. Vários jogadores falaram isso. E tá aí o resultado. O que o Jair jogou ontem, uma enormidade. Aliás, o Diniz falou que não quer que ele saia. E ele disse que não quer sair. Pedrinho, fazer um pedido a você, presidente. Mas o Jair tem um salário alto. Ok. Mas ele entrega em campo. Futebol que ele desfilou ontem em campo. Não estou dizendo que ele vai ser o nosso 5, não. Mas ele não pode ser o nosso 8? Com muita qualidade? Por que não? No fim do ano passado, nós falávamos de 3, 4 reforços em casa. Jair tinha voltado, Paulinho da contusão, Adson que ia voltar de cirurgia e o Estrela. Por 4 reforços em casa. O Jair está performando. Já é mais um jogo que ele faz muito bom, com muita qualidade. Por que não? Barato é que é caro. O caro se entrega e dá resultado, é caro. E o Diniz quer contar com ele. Logo, aliás, muito bom o Diniz ter colocado o Garré para jogar ontem, né? Ter dado minutagem para ele apareceu, infiltrou uma bola que ele deu no Verratti, que eu achei que ia ser o 4º gol do Vasco, segundo dele. Mas assim, torcedor, gostei e acredito muito que o Diniz vai conseguir potencializar o Coutinho. E arrisco a dizer uma coisa: se o Diniz conseguir fazer com o Coutinho o que ele fez com Paulo Henrique Ganso, o Vasco vai ganhar um dos melhores top 3 do Brasil em termos de camisa 10, mesmo ele usando a 11. Porque não desaprendeu. Se ele conseguir encaixar, aliás, ontem muitas peças estavam tentando se encaixar, ele vai voar. A nossa dupla de zaga foi muito bem ontem, João Vitor e Lucas Freitas, absolutos, e vai ser a nossa dupla de zaga para sábado, contra o Red Bull Bragantino. Ramon Dias e Emiliano Dias ganharam ontem na FIFA o processo contra o Vasco, 30 milhões e meio de reais. Só que o Vasco vai recorrer ao CAIS, que é o Tribunal, o STJD, né, da FIFA, é o Tribunal, é a Corte Arbitral do Esporte. Então, assim, se o Vasco vai buscar ressarcimento, diminuir esse valor, a gente não sabe se vai obter êxito. Agora que essa dívida foi feita pelo CEO anterior, Lúcio Barbosa, e não Carlos Amodeu, foi feita pela 777 e não pelo Vasco, que hoje está no poder, isso é fato. Aliás, hoje, dia 28, está marcada a reunião, né? A audiência. Vasco contra 777. Vem chumbo grosso aí. E não estranhe se numa sequência vier uma ação criminal por má gestão, por problemas financeiros apresentados. Enfim, para fechar com você,
Quem torceu contra, que o Vasco tomou um transfer ban por não pagar o Nantes. E agora? Departamento Jurídico do Vasco, tendo advogados que conhecem do riscado, Paulo César Salomão, Felipe Carregal, o Alain Belaciano. Alain milita no esporte há muitos anos, há pelo menos 20, com vários clubes, com ações na FIFA. E o Vasco conseguiu reverter o transfer ban, sob a alegação de que está num processo regular de recuperação judicial. E a FIFA retirou o transfer ban, ou seja, o Vasco pode contratar. Agora é que é um outro problema, né? É contratar e escolher as peças certas. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. É isso aí, torcedor vascaíno, classificação muito tranquila na partida de ontem contra o Melgar, 3-0 garantido ali no primeiro tempo, e o Vasco avança para os playoffs. A má notícia é que o Vasco vai se classificando, né, como uma das piores equipes que ficou em segundo lugar na Sul-Americana, né? Atualmente o Vasco está em sétimo e corre o risco até de ficar em último lugar na classificação geral ali de segundos colocados da Sul-Americana. Com isso pegará uma equipe complicada, né? Pode vir aí uma equipe complicada na próxima chave, né, no playoff. Por enquanto, se o Vasco ficar dessa forma, né, tá vindo aí, pode vir Bahia, o Internacional, o LDU, tem algumas ainda situações para serem resolvidas, né, entre a partida de hoje e amanhã, para poder saber aí como ficará a situação geral dos terceiros colocados da Libertadores, né, aonde vai vir ali o adversário do Vasco no playoff. Vamos torcer aí para tudo dar certo e o Vasco se classificar, independente de qual ser o seu rival. Peço a você o seu like no vídeo, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eterno Vasco Oficial. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.